Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando hoje à tarde a respeito do que compartilhar com os irmãos, e o Senhor me falou que desde o princípio, Ele tem algo já plantado no coração dele, para cada um de nós, amém, irmãos? E se tem algo então que nós podemos aprender a respeito da nossa identidade, da visão, do propósito de Deus, está no início de tudo, amém? E nós vamos começar a falar de Gênesis nesses dias aqui, amém, irmãos? E em Gênesis mostra esse quadro maravilhoso daquilo que era o propósito de Deus desde a criação. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia, irmãos! A Bíblia ela diz que a criação, ela reflete quem nós somos. Se você quer ver a obra de alguém, olha para a criação dele. Se você quer ver características daquela pessoa, olhe para aquilo que ela criou. E Deus nos criou, amém, irmãos? Mas Deus também criou toda a natureza, o mundo, todas as galáxias, as estrelas, cada planeta está ali articulado no mesmo lugar, com o mesmo propósito, e sabe, se um sai da sua órbita, já era, estava acabado. Mas tudo foi feito de maneira perfeita, inclusive você. A Bíblia diz no Salmos 19:1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firme fundamento anuncia as obras das suas mãos. Aleluia! Aleluia. Em Romanos 1:20, a Bíblia diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. O que a Bíblia está dizendo? Que mesmo que não haja um pregador para bater na sua porta e falar de Jesus, você é indesculpável. Sabe por quê? Porque a criação reflete o Criador. Só de você olhar para a natureza e todas as benfeitorias que Deus fez nesse mundo, você deveria ver que tem um Criador, tem um autor por trás disso tudo. E é isso que a Bíblia está dizendo. Claramente, a própria divindade aqui reconhece, desde o princípio, são percebidos que há um Deus por trás. Tem que ter muita fé para acreditar no Big Bang, numa explosão, na teoria do evolucionismo. Meu Deus, você tem que ter fé demais para acreditar que não tem um Deus poderoso por trás disso aqui. Agora eu não quero falar só disso, isso aqui é a evidência, mas toda a criação, ela teve um motivo, um propósito, amém, irmãos? Qual o motivo? Fala assim, Deus criou todas as coisas para o meu prazer. Não te choca isso, não? Um Deus todo-poderoso, que antes de te criar, Ele colocou tudo no devido lugar para o seu prazer. Que isso, pastor? Me prova isso. Vamos provar. Está lá em Efésios 1:5. A Bíblia diz, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. No versículo 9, está projetando aí? Vai lá para o versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Já era a vontade de Deus. O motivo de Deus ter criado todas as coisas é para te servir, meus irmãos. Amém, irmão? Mas às vezes você vive em crise. Será que vai faltar? Será que não vai dar certo? Então, uma das coisas que um cristão ele precisa entender é quem ele é em Deus. E não tem como eu te explicar a sua identidade sem antes ir lá na base, para te mostrar que o motivo ao qual Deus criou o universo foi por sua causa. Olha que loucura isso. Mas existe um propósito também. Deus criou todas as coisas para glorificar a Cristo. Talvez você fique pensando que você é o centro, então? Não. Essa teologia é furada. O centro é Cristo. Amém, irmãos? Amém. Mas o coração de Cristo se inclina para você. Isso é maravilhoso. Jesus é o centro do universo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas Ele decidiu morrer por mim e por você. Não tem como fugir da realidade de que nós somos abençoados, escolhidos, muito amados do Pai. Amém, irmãos? Amém.
Cristo é o centro de tudo. Então todas as coisas foram feitas para glorificá-lo. Por isso, um homem sem Cristo, ainda que ele tenha todo o sucesso, que ele tenha todos os seguidores, todos os carros, casas nessa vida, ele é um homem sem alegria, sem propósito, sem caminho. Nós só podemos, irmãos, ter a verdadeira alegria quando Cristo é glorificado. Então, pastor, eu posso ser abençoado? É óbvio que sim, desde que Cristo seja o centro. Se a bênção que vem sobre a sua vida, ela é fruto de oração, de Cristo sendo o centro, então ela vai trazer muita paz, muita alegria, muita felicidade. Amém, irmãos? Amém. Porque Jesus é o centro. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 15, olha só: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, se você quer saber qual é a sua identidade, qual é a identidade de um vencedor, ela é a identidade de alguém que aponta para Cristo. Se Cristo é glorificado na sua vida, meus irmãos, então você vai ser muito abençoado. Amém? Amém. Mas é Cristo mesmo. Por que eu estou te falando isso? Porque nós temos um inimigo, e ele vai tentar todos os dias tirar Cristo do centro. Por dois motivos. Um, porque ele odeia Cristo mesmo, morre de inveja. Amém, irmãos? Mas o segundo é porque ele quer te destruir. Não existe alegria plena sem Cristo, irmãos. Só Jesus é capaz de te fazer um marido abençoado, uma esposa abençoada, um pai vencedor, um pastor abençoado, um líder de célula abençoado. Só Cristo. Não adianta você fazer aula com coach, arte de falar em público, não adianta você fazer todos os passos para ganhar dinheiro, no final você vai ter só dinheiro. Cristo é o centro do universo, entenda isso. E quando você faz isso, irmãos, ainda que leve um tempo para amadurecer, você está crescendo da maneira certa. Amém, irmãos? Amém. Tem gente que cresce da maneira errada. Vamos pegar aqui dois homens que estão no início da sua vida, 15 anos de idade. E agora os dois têm um projeto de serem vencedores na vida. Ele decide ir pelo caminho mais rápido. Vou assaltar um banco, vou roubar geral, vou juntar dinheiro, vou comprar casas, vou alugar, vou fazer isso e aquilo. Esse é o jeito rápido. O final, por mais que dê certo e ele não caia na mão de um policial ou na mira de uma arma, tudo isso vai por água abaixo. Agora, o caminho de Cristo, às vezes, ele é mais demorado mesmo, mas ele é permanente. Do que adianta você conquistar coisas rapidamente, mas no final você ter uma vida inteira derrotada? Por isso que às vezes você fica, e o Espírito Santo me falou isso hoje à tarde, que às vezes tem adolescentes que ficam pensando, parece que eu estou perdendo tempo, já tem uns que estão na minha frente, já está namorando, olha lá, já até casou e parece que está desfrutando da bênção, não parece? Ô irmãos, não viva por stories, por postagens, você não sabe a realidade de ninguém. Se nós que estamos em Cristo Jesus passamos por aflições, imagina o mundo lá que tem investido a vida deles em coisas fúteis. Não tem como. A verdadeira alegria, a paz, irmãos, ela vem de Cristo. Ele é o centro. E se tem algo que eu preciso te enfatizar para você nesses dias que nós estamos aqui, é que o caminho é Jesus. Amém, irmãos? Amém. Caminho para todas as soluções dos seus problemas, Cristo, Jesus, Jesus, Jesus. Zacarias 12:1 diz, lembra que Deus, Ele estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Os céus são para a terra para o homem, mas o homem, ele tem o espírito, sabe por quê? Porque ele é para Deus. Por isso todo homem que insiste em viver uma vida que não é baseada no espírito, num relacionamento com Deus, ele é infeliz.
Pastor, todo homem, todo, eu te afirmo isso com toda certeza. Não há alegria longe de Deus, porque nós fomos criados para isso, irmãos. Aí volta lá no início, a criação de Deus, ela foi feita para Ele. É como se eu criasse essa cadeira e agora eu proibisse alguém de sentar nela. Por que ela foi criada? Não foi para alguém sentar? Então ela cumpre o propósito quando tem alguém sentando nela. Estão me entendendo? Amém, irmãos? Assim também é o homem. Ele foi criado para conter o Espírito. Quando ele não tem o Espírito, ele não está cumprindo o seu propósito. Ele é uma cadeira infeliz, porque ninguém quer sentar nele. Olha que loucura, não é? Imagina, você foi criada para essa função. Você foi criado para conter a Deus. Você foi criado para suportar todas as características que o seu Criador te fez. Mas você está fugindo do propósito. Então não tem como ter alegria. Não tem como você viver algo em Deus se está longe do propósito. Qual que é a base? A base de toda a criação é a vontade de Deus. Apocalipse 4:11 mostra que todas as coisas foram criadas nele. Olha só, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém, irmãos? Amém. Qual que é o meio que Deus fez os céus e a terra? Fala comigo, palavra e Espírito. E não mudou, irmãos, até hoje, é a maneira que Deus faz. Pastor, por que eu não estou desfrutando da bênção de Deus? Porque você está indo por outros caminhos. Só existe uma maneira, pela palavra e pelo Espírito. A Bíblia diz que Deus falou, haja luz, e a luz ageu, amém? Obrigado. E houve luz, amém, irmãos? Ele liberou a palavra. Né? Tem alguém mais poderoso do que Deus? Eu sei que os seus maiores ídolos aí dos quadrinhos, né, eles fazem as coisas sem falar nada. Não, mas Deus valoriza a palavra. Por isso, irmãos, você quer saber o segredo para ter sucesso, para ter uma vida abençoada? Ore baseado na palavra e no Espírito. Essa é a maneira com que Deus move aqui nessa terra. Pega a palavra, procura versículos, começa a declarar esses versículos. A sua casa ainda não se rendeu diante de Jesus, vai atrás da palavra e descobre algum versículo que fala que seu pai vai converter, e começa a declarar ele. Você está querendo casar? Começa a declarar os versículos que Isaac falou antes de encontrar Rebeca, amém, irmãos? Vai estudar a palavra, é lá que está a sabedoria. Então foi pela palavra. Em Hebreus 11:3 diz, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então olha, irmãos, como que surgiu o universo? Não foi o Big Bang. Se foi Deus que disse bang, big e depois bang, amém? Mas foi pela palavra. Não tem outra maneira. Foi Deus quem liberou a palavra, irmãos, e aí tudo se fez. Agora entenda algo. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, não é mais velho do que João, capítulo 1, versículo 1. Amém? Pode estar lá, né, em ordens diferentes na sua Bíblia. Mas João 1:1 é mais antigo do que Gênesis 1:1. Amém? Porque o que diz em João 1:1? Olha o que a Bíblia diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 1 está falando da eternidade. Antes estava o Verbo, a palavra. E através da palavra todas as coisas foram feitas, amém, irmãos? A Bíblia tem dois princípios aqui, o de Gênesis e o de João. João é o princípio da eternidade, mas Gênesis mostra o princípio do tempo. Então João é mais antigo. No original, a palavra Gênesis 1:1 aqui, né, é Elohim, né, e ela pode ser traduzida como deuses. Nós vemos aqui por diversas vezes na tradução, Deus ele dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que está no plural? Porque ele é um Deus triuno, amém, irmãos? Amém. Eu sei que às vezes você já sabe,
Mas tem irmãozinhos mais novos aqui, eu preciso repetir para eles. Aleluia, irmãos? Aleluia. Mas acredite, se você abre o seu coração mesmo para aquilo que você já ouviu, Deus ele também te abençoa. Amém? Amém? Então nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que em Gênesis você vai ver Deus falando no plural. Façamos, executamos. Depende da Bíblia que você está lendo. Então no capítulo 1 e 2, 3 verbos são usados com respeito à criação de Deus: criar, fazer e formar. Criar significa trazer algo à existência. Só Deus pode trazer algo do nada. Nós não, nós copiamos tudo, melhoramos as coisas que já foram criadas, mas Deus é o único que cria do nada. Amém, irmãos? Depois diz fazer. Fazer é tomar algo existente e então usá-lo para produzir outra coisa. Deus tomou o barro, era a matéria-prima do homem, e do barro ele fez o homem. Amém, irmãos? Mas por último nós vemos o formar, que é usado em relação ao homem e à mulher. Esse verbo formamos a mulher, né, como da costela de Adão, então ele vem de algo que já existia. Deus tirou um pedaço. Amém, irmãos? Nós vemos ali nesse contexto, então, né, que do versículo 1 para o versículo 2, uma catástrofe acontece. O que a Bíblia diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém, irmãos? Amém. Tudo que Deus faz é bom. Vocês escutam as musiquinhas dos kids também, né? Tudo que Deus faz é bom. Amém? Deus não cria nada, irmãos, que seja imperfeito, deficiente, algo que está incompleto, vazio, escuro, escuridão, trevas, nada disso tem a ver com Deus. Mas Deus fez tudo completo, amém? A terra, mas a Bíblia diz aqui no versículo 2, presta atenção, volta aqui para mim. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, se Deus não cria nada imperfeito, por que no versículo 2 a Bíblia diz que havia aqui algo sem forma, vazio e cheio de trevas? Porque houve aqui uma catástrofe. Nós cremos que o diabo entrou em cena. E ele foi lançado sobre a terra. E a terra que era perfeita, que foi criada por Deus de maneira perfeita, agora estava sem forma, em trevas e vazia. Por que eu estou te falando isso? Porque essa é a realidade do homem. Nós também, sem Deus, nas mãos do diabo, nos tornamos sem forma, vazios e em trevas. Estão me entendendo, irmãos, onde eu quero chegar? Amém? Amém. Deus, Ele não quer que você viva uma vida longe dEle. De tudo que você pode alcançar na vida, irmãos, de tudo. Acredite nisso que eu estou te falando. De um homem que já experimentou muita coisa, boas e ruins. Só tem uma coisa que pode te dar o verdadeiro prazer. Se chama Jesus. Não existe, não deveria existir, cogitar a ideia de você viver uma vida longe do propósito de Deus. Tem uma pessoa aqui que eu vi a rede social dela hoje. E essas coisas eu não procuro, viu, irmãos? Aparece para mim, amém? Mas eu vi vou tentar mudar a história aqui para ver se vocês não identificam a pessoa, meu Deus. Mas esse irmão, ele colocou assim, plano A, servir a Deus por todos os dias da minha vida. Plano B, se der errado, vou fazer faculdade e tal. Plano C, se der errado, eu vou fazer teatro. Oh, Jesus, eu estou tentando mudar um pouquinho a história, para vocês não ir lá na rede social do amiguinho e ficar julgando ele depois, amém? Mas não deveria existir plano B ou C, na verdade não existe. As pessoas, elas insistem em ir para outros caminhos. Irmãos, entenda isso que eu estou te falando. A Bíblia, ela é a verdade e você vai reconhecer isso mais cedo ou mais tarde na sua vida. Tem gente que insiste em ir por outros caminhos. Eu te falo, não insista. Escuta o que a Bíblia está mandando, por mais doloroso que seja, faça o que a Bíblia está mandando. Porque se você for por outro caminho, ainda que todas as vozes, todo mundo está dizendo que é lucro, lá na frente você vai descobrir que foi prejuízo. O ruim
é que o prejuízo é grande. Viver uma vida longe do propósito de Deus é um prejuízo muito grande, irmãos. E não importa as suas falhas, os seus defeitos, o que você tem passado por dificuldades, o quão você é ilimitado, permaneça na presença de Deus. Amém, irmãos? E aí nós vemos então que Lúcifer entrou na jogada. Quem é Lúcifer? Ele é aquele que trouxe o caos. Uma vez que ele entrou na terra, agora toda a terra se tornou sem forma, vazia e em trevas. Assim também foi a vida do homem. Uma vez que Lúcifer entrou na vida do homem, o homem se tornou, irmãos, vazio, sem forma, problemas, doenças, nem doenças existiam. Mas agora nós passamos a sofrer com enfermidades, problemas psicológicos, mente vazia, tantas coisas que o diabo fez. Mas quem é esse inimigo nosso? Eu não quero aqui gastar muito tempo falando do diabo, não. Mas é preciso você conhecer o seu inimigo. Se você tem um time de futebol, mas você não estuda o seu inimigo, facilmente você vai ser eliminado. Você precisa saber as táticas. Quem é o diabo? Em primeiro lugar, ele é o nosso inimigo. Ele caracteriza, a maior característica dele é o caos. No meio do caos, ele age. Mas eu louvo a Deus, porque Deus é especialista em transformar o caos em bênção. Amém, irmãos? Amém. E o diabo, ele faz isso. O caos que o diabo gera, muitas vezes, irmãos, ele é transformado em juízo de Deus. É uma realidade. Se você o busca, você vai ter consequências. Não tem como. E para alguns isso é um juízo que é uma bênção. Muitos abrem os olhos quando vem esse caos sobre a sua vida. Mas essa nunca foi a vontade de Deus para você. Deus é luz, mas as trevas, elas são sim o lugar onde o diabo habita. Tudo que criamos expressa quem nós somos, e certamente caos e trevas não fazem parte da natureza de Deus. Se aqui no versículo 2 está falando que a terra estava sem forma e vazia, não foi Deus que fez isso. Amém, irmãos? Tudo que Ele faz é bom. Amém? Amém. Essa palavra Lúcifer, ela nem existe na Bíblia. Na verdade, ele é chamado de anjo de luz, mas apelidaram ele como Lúcifer. É um nome que caiu bem. E muitas pessoas usam ele. Quem foi Lúcifer? Provavelmente ele foi um arcanjo com muito poder. Há alguns teólogos que acreditam que ele cuidava dos louvores celestiais, mas isso são teorias. Não dá para afirmar isso necessariamente de acordo com a palavra. Mas dá para entender que ele tinha sim uma posição. Quando nós vemos ali ele em Judas, ele vem tomar o corpo de Moisés, nós vemos ali que um arcanjo também aparece, e Miguel, ele, de certa forma, ele trata Lúcifer com respeito, que o Senhor te repreenda. E Miguel era um arcanjo de poder, ele representa as guerras celestiais, amém, irmãos? Amém. Mas ele mesmo submeteu, de certa forma, a Lúcifer, ali disputando o corpo de Moisés, amém? Então, Lúcifer, ele tinha sim uma certa ali influência, e não é à toa que ele influenciou terça parte dos anjos. E hoje ele age no mesmo espírito, um espírito de rebelião. Esse espírito age fora da igreja principalmente, mas também dentro da igreja. Todas as vezes que nós vemos pessoas tentando lançar setas, fazer motim, falar mal da liderança, independente do erro da liderança, falar mal dos seus pais, falar mal do seu casamento, isso é um princípio de Lúcifer. Não caia nesse engano, amém, irmãos? Estão me entendendo? A rebelião de Satanás, ela teve uma causa. Satanás rebelou-se contra Deus por causa de orgulho no seu coração. Ele era cheio de sabedoria e formosura, a Bíblia diz que ele já tinha um renome. Era um bom líder que tinha multiplicado várias vezes. Mas o princípio de Lúcifer é ou te rebaixar ou te exaltar. Uma das duas formas ele vai fazer em diversas vezes na sua vida. E aqui ele achou-se tão grande quanto o Altíssimo, e ele caiu. E hoje o que ele faz com muitos líderes? Justamente a mesma coisa. Olha o tanto que você é bom. Você não precisa desse discipulador coisa nenhuma. Você não precisa desse pastor. Você prega melhor. Olha isso, olha aquilo. Isso é muito ruim, irmãos. Ao observar a sua beleza, ele mesmo ficou encantado consigo. Olha o tanto
que eu sou bom. Esses dias um irmão falou isso para mim, acho que ele pensou alto. Falou: ei pastor, nós fizemos a reunião lá em cima, né, e encheu o auditório. Ele falou: ei pastor, agora o senhor pode já sair e abrir sua igreja, hein? Eu tá amarrado, Satanás, arreda-te daqui. Se Deus quer me dar uma igreja, Ele vai me dar através dos meus pais na fé, amém, irmãos? Se meus pais não concordarem com isso, é porque eu entendo que não está no tempo certo, que eu sou menino ainda e vou fazer besteira. Não queira fazer as coisas no tempo errado. Às vezes você é menino e está querendo andar de carro, vai bater o carro e é perigoso você morrer ou matar alguém. Não faça isso, irmãos. Mas espere os tempos de Deus. Essas são características que o diabo usa para tentar te tirar do propósito. Não caia nessa. O resultado da rebelião de Satanás acarretou no julgamento de Deus. Ele não pôde tolerar qualquer rebelião no meio de suas criaturas, então Deus ele teve que agir ali no céu. E infelizmente, terça parte dos anjos foram juntos. E hoje, esses demônios atuam tentando te derrubar, tentando acabar com a sua vida. Amém, irmãos? Mas uma vez que você tem autoridade no nome de Jesus, você sabe quem você é, você pode expulsar qualquer demônio em nome de Jesus. Amém? Quem aqui nunca expulsou um demônio na vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Profetiza, essa semana vai aparecer na sua vida. Você vai impor as mãos e vai expulsar. Amém? Recebe, fala, recebo. Você não tem a identidade de Cristo, amém, irmão? Você vai estar andando de ônibus e alguém vai ficar possesso do seu lado. Coloca a mão, repreende, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Glória a Deus. Mas é isso, você precisa entender que você tem autoridade. Eu demorei muito para aprender que eu tinha autoridade. Passei por medos, passei por circunstâncias tão bizarras que vocês não têm ideia. Uma vez eu estava pregando num centro de macumba e eu fui lá desafiar, sei lá quem que é o nome do dono do centro de macumba. Fui pregar para ele. No final ele falou que o Deus dele era maior do que o meu. Então vamos provar, então deixa eu orar por você. E ele: pode orar que não vai acontecer nada não. Eu pus na mão, o que aconteceu? Ele manifestou. Mas e para expulsar esse demônio, você acha que eu dava conta? Não dava sair, não saía, eu ficava com medo. Meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer. Na época só tinha o prédio do Bueno e da Praça da Bíblia. Eu tive uma brilhante ideia. Vou levar para o meu pastor. Mas eu não tinha carro ainda. Eu falei para o demônio: me segue. Foi lá que eu aprendi que demônio segue se a gente mandar. Me segue agora. Fui para o ponto de ônibus, estou lá, chamei o ônibus e entrei para dentro do ônibus com o demônio. É sério isso, você acredita? E o demônio manifestou e fugiu pela janela, irmão. Saiu correndo, tem mais dois. Olha que loucura. Mas isso tudo por quê? Porque alguém que não sabia a sua identidade em Cristo. Oh, irmãos, não importa a sua idade. Entenda quem você é em Cristo Jesus, amém? Tenha a revelação do amor de Deus por você. Você é como Ele aqui na terra, a autoridade dEle está sobre você. E você tem autoridade para pisar na cabeça de qualquer potestade, principado, serpentes, escorpiões, amém, irmãos? Amém. E essa é a vontade de Deus. Por isso, se aparecer um demônio, um endemoniado, você expulsa. É a oportunidade, talvez, de você ganhar um ônibus inteiro para Jesus. Já pensou? Ô, irmãos, não tem nada mais evangelista do que demônio. Acredite nisso que eu estou te falando. Acredite, eu já tive várias experiências. De eu orar, a pessoa ficar endemoniada, depois que eu expulsar o demônio, um monte de incrédulo ao redor vim pedir: me dá um pouquinho desse Jesus aí, porque eu estou precisando também. Não quero ficar igual esse cara aí, não. Amém, irmãos? Tenha entendimento de quem você é em Deus. A Bíblia diz, então ela continua no versículo 3, a maneira como Deus criou todas as coisas, irmãos, Ele recriou o homem. Acredite, tudo na Bíblia aponta para Cristo, amém, irmãos? Mas se o coração de Cristo se inclina para nós, então no final, todas as coisas estão falando de nós.
Gênesis não está falando só da criação, mas aqui, irmãos, tem uma porção de chaves espirituais que você precisa entender para ter uma vida de sucesso. E aí você vai lendo a Bíblia e vai passando as páginas e não coloca Cristo no centro, e você como uma extensão de Cristo, e aí você perde a chave espiritual. Por isso que eu vou finalizar aqui, já estamos indo para o nosso final, te mostrando algumas chaves. A intenção de Deus é fazer um registro histórico, não era fazer um registro histórico da criação, mas ministrar para nós coisas espirituais. Tudo o que Ele fez é bom e tem um princípio por trás. Eu gosto de filmes assim, né, que escondem chaves por trás. Você não gosta, não? Tem mistérios por trás. E aí eu pido para filmes que o cara, né, ele fez algo lá no filme 1 e agora está no filme 17 e ele consegue linkar com o filme 1. Meu Deus do céu! Isso é uma mente, né, muito sábia. Mas Deus é especialista nisso. Olha, irmãos, desde o princípio, lá em Gênesis, está todas as porções daquilo que iria acontecer no decorrer da vida, da sua vida. Em Gênesis 1, aqui, né, ele diz o resumo da história do homem. Em Adão ele foi criado, né, foi criado bom, mas foi danificado pelo diabo e se tornou o quê? Em primeiro lugar, sem forma. O homem sem Deus, ele é alguém sem forma. Ele perdeu a forma original de Deus. Deus tinha planejado para o homem um ser de autoridade. Adão e Eva andavam ali pelo jardim e eles tinham tanta autoridade que os animais submetiam. Vocês viram aquele jovem que tentou pular na jaula do leão, semanas passadas agora? Coitado. Se fosse Adão, não tinha morrido. Porque Adão tinha autoridade. Os animais tinham que submeter. E uma vez que o homem perdeu a forma original, agora, irmãos, ele não tem mais, né, várias características. Mas o objetivo de Deus é te trazer de volta para essa originalidade. Amém, irmãos? Então nós estamos num processo hoje, na alma, né, no espírito, e amanhã nós receberemos um corpo glorificado. Aleluia? Amém. E a obra vai ser completa. Amém, irmãos? Amém. Mas aqueles que não se deixam ser tratados dia após dia, né, aqui no meio do ambiente da igreja, eles não chegarão lá. Então o tratamento e o processo de Deus na sua vida hoje, no âmbito da alma, ele está acontecendo. Não desista, permanece. Eu não gosto do meu líder. Maravilhoso. Sinal que você vai avançar muito se você permanecer, não é? Quanto mais amargo o remédio, parece que o negócio sara mais rápido, é ou não é? Quando piorava tudo lá em casa, minha mãe me levava para tomar Bezetacil. Falava Bezetacil, eu já começava a chorar. Nossa, que trem doloroso. Mas resolve ou não resolve? Resolve. Então, se hoje você está passando por um processo difícil, é porque Deus está te levando para a forma dele. Amém, irmãos? Amém. Permanece, sorri, se alegra. Vazio. O homem ficou vazio, pois Deus já não está mais no lugar que deveria ocupar. Esse espaço só volta a ser preenchido depois da reconciliação com o Senhor. Só lá, quando você aceita o Senhor Jesus e Ele faz morada, é que agora, de fato, nós estamos preenchidos. Amém, irmãos? Amém. Mas as coisas dessa vida, tudo isso é vazio. É vazio. A terra se tornou vazia, assim como o homem também. A terra se tornou em trevas. Todos nós outrora andávamos em trevas, como está escrito em Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que maravilha isso. Hoje você pode desfrutar do amor de Deus, porque Deus te tirou do império das trevas. Amém, irmãos? As pessoas acham que o inferno, né, os demônios, lá está cheio de bichos esquisitos do olho vermelho, né, tacando flechinhas para Deus, odiando Deus, vamos matar Deus, vamos matar. Não, o inferno é um lugar de muito sofrimento, de muito tormento, e Deus te tirou de lá. Amém, irmãos? Isso não é poderoso? Mas Ele não só te colocou em qualquer lugar, não, Ele te tirou de lá para te colocar dentro do amor dEle. O amor dEle te renova, Ele te alegra. Olha, irmãos, eu vou te falar, eu tive um dia tão difícil, eu não tenho ideia de tantas lutas que eu enfrentei hoje, tão complicado. Esse sapato entrou no meu pé às 6:30 da manhã e até agora não saiu.
né? Correria, a vida hoje não foi fácil. Mas quando eu cheguei aqui, meu Deus, eu literalmente senti o amor de Deus me abraçando. Eu falava para vocês porque eu estava sentindo, eu queria que vocês sentissem, amém? Eu senti o amor de Deus me abraçando, me chamando de filho, né? Você está no lugar certo. Isso me renova tanto. Minha esposa falou para mim, termina a vigília, vem para casa, vou fazer uma jantinha. Eu falei, vou, amor, porque hoje eu estou cansado. Mas minha vontade não é nem de dormir mais, amém? A vontade é já de ter comunhão com os irmãos, vamos fazer alguma coisa, amém? Se ela estiver dormindo, se ela estiver acordada, eu tenho que ir, tá bom? Vamos lá, vamos terminar. Com um abismo interior, olha só, há um buraco no coração do homem que é exatamente do tamanho de Deus, nada consegue preencher-lhe, por isso o homem tornou insaciável. Pastor, isso é conversa para encontrista? Não! Isso é conversa para todos nós. Tem um buraco no seu coração que foi feito para Deus. E o maná, ele não servia para o próximo dia. Todos os dias você precisa preencher esse buraco. Porque senão ele vai crescendo. Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E daqui a pouco você está fora do propósito de Deus. É uma ilusão pensar de que você agora tem o Espírito Santo morando em você e você não precisa mais orar. Não, de fato o Espírito Santo está dentro de você, mas ignora ele e você vai vendo as obras dele sendo abafadas. Fala para o irmão que está do seu lado, não abafa as obras do Espírito Santo. Quanto mais usado você for, meu irmão, mais vontade Deus vai te dar de ser usado, mais renovado você vai viver. Então esse vazio que está aí no seu coração é para ser preenchido por Deus todos os dias. Todo dia você precisa buscar, todo dia você precisa se alimentar, todos os dias, amém? Amém. Coberto pelas águas da morte. A Bíblia diz que as águas, né, cobriram ali, né, águas de morte. E o que significa isso? Simboliza tanto vida quanto morte. É morte quando é água parada, ou água do mar, mas é vida quando é um rio que flui. A terra estava totalmente coberta pela água, não havia vida nela. Assim também é o homem sem Deus. Ele está morto. É água parada, dá insetos, bicho, dengue, morte. Amém, irmãos? Mas a água de Deus, ela é o rio que flui. A Bíblia diz, né, que há uma condição aqui para se manifestar. Depois ele vem falar que o Espírito pairava. Não dá para mim ver agora aqui o versículo, mas se você achar aí, que o Espírito pairava sobre o abismo. O que é pairar? No original significa chocar. É como uma galinha que está chocando os ovos, à espera dos filhos. O Espírito estava passando pela terra, pairando, chocando, à espera da manifestação. Eu quero terminar dizendo para vocês isso, irmãos. A natureza, ela espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Onde tem filhos de Deus, tem vida, tem sucesso, tem ordem, tem coisas fluindo para o lugar certo. Onde os filhos de Deus se manifestam, irmãos, aqueles lugares são abençoados. Seja na sua família, na sua casa, onde for, irmãos, até mesmo aqui na igreja. Às vezes você está aqui, mas não está vivendo como um filho, ou como um filho adotivo. Não faça isso. Que você entenda que você é um filho de Deus, muito amado, que você tem liberdade na presença dele, amém, irmãos? Né? Quando ele fala aqui desse chocar, é porque o próprio Senhor, ele tinha essa expectativa. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Está lá em João 16:8. O que a Bíblia está mostrando aqui, irmãos, é que Ele tem esse desejo de que os filhos se manifestem. Amém? Que você possa ter esse entendimento hoje. Você foi chamado para ser um filho de Deus, posicionado, que entende o seu DNA, que tem uma visão clara do propósito de Deus para a sua vida, que tem uma identidade formada em Cristo. Uma vez que você entende isso, irmãos, você não só é abençoado,
mas você abençoa a todos que estão ao seu redor. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Gostaria de convidar vocês a ficarem de pé.